Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para nossos vídeos sobre gerência de projetos, lembrando que a forma que eu utilizo em aula com meus alunos é baseado no livro do Fábio Cruz, onde o título é Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. É um livro excelente, eu aconselho vocês a fazerem a compra dele para entenderem um pouco mais desse processo. Ok? E também nós devemos lembrar que no Scrum nós temos a parte ágil e no PMBOK nós temos a parte planejada. Então a gente consegue aplicar em projetos pequenos, médios e grandes. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso sétimo ponto, que é a definição do escopo do projeto. Lá no quinto ponto, nós conversamos sobre como planejar esse gerenciamento e aqui como definir esse gerenciamento. Eu vou falar algumas coisas também como se definirem lá para o Scrum. E lembrando que todos os outros pontos anteriores estão aí na nossa playlist no card, que vocês podem ver aí em cima. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no vídeo. Então, meus queridos, conversando sobre a definição do escopo, primeiro ponto nós devemos pensar. Antes de começar, é preciso saber exatamente o que se tem para fazer. Esse é um dos pontos primordiais que nós temos dentro do escopo. Lembrando que o escopo é um dos pontos mais importantes. Na atividade anterior e nos vídeos anteriores, nós fizemos o planejamento do que deveria estar no escopo. Mas, em outras palavras, se vocês olharem o que é o escopo nada mais é do que todas as atividades necessárias para vocês realizarem o projeto de vocês. Pessoal, é isso. Isso é o escopo. Tá? Então assim, ó, ele é, como a gente fala, ele é um ponto mais importante do item no planejamento, ele influencia todas as outras áreas de conhecimento, os trabalhos realizados, para seu entendimento, detalhando. Mas, em outras palavras, o que é o escopo? Então, escopo é todo o trabalho e somente o trabalho é necessário para concluir o projeto. É o que eu falei para vocês. Então, o escopo, a definição dele e essa ação que nós temos de descrever o escopo detalhadamente, o escopo do nosso projeto e do nosso produto, ele é uma preparação detalhada para tudo que vocês irão desenvolver. E somente que vocês irão desenvolver. Cuidado com o gold plating, né? Que é vocês acrescentarem coisas que não fazem parte do escopo de vocês. Então, por favor, se atentem à questão do planejamento do escopo, o que vocês estão desenvolvendo e para quem. E só fazer o que está realmente lá no escopo. E lembrando também que dentro do nosso escopo, um dos pontos bem importante, na verdade, foi o processo de coletar os requisitos, que veio nos vídeos anteriores. Então, assim, ó, a coleta de requisitos, bem como suas técnicas para coletar os requisitos, é de extrema importância aqui na definição do escopo. Porque, se vocês pensarem bem, se vocês têm que definirem tudo que vai ter no projeto, que é o escopo de vocês têm que fazerem uma coleta de requisitos completa. Mas, lembrando de outro ponto, pessoal, assim, ó, o escopo, ele tem que estar completamente definido no projeto? Olha, pela nossa perspectiva do Scrum, é aconselhado que tu tenha feito o levantamento de todos os pontos necessários para entregar o produto. Mas pode ter funcionalidades, pode ter algumas outras coisas no projeto de vocês que vocês vão criar com o tempo. Eu falo, pessoal, em funcionalidades que a gente traz para a questão de software. Mas vocês podem ter, por exemplo, a criação de uma semana acadêmica, no qual vocês ainda não conseguiram definir todos os palestrantes. Vocês têm um evento, no qual vocês não conseguiram fazer o levantamento de todos os pontos, mas assim, ó, todos os principais e tentando, na verdade, sempre estabelecer tudo. Mas, como a gente utiliza atrelado ao Scrum, nós podemos acrescentar no longo do nosso projeto, mas sempre fazendo toda a nossa análise de viabilidade, né? Então, assim, ó, a gente deve lembrar um ponto bem importante ainda sobre o escopo. Se vocês não se deram conta ainda, porque em sala de aula eu já falei para meus alunos 1, 2, 3 vezes. Alguns perceberam isso e alguns não se deram conta. Pessoal, o escopo, a atividade de definir escopo, não é nada mais do que o preenchimento do Product Backlog dentro do nosso Scrum. Então, assim, ó, no Product Backlog, o que vai lá? Vai o levantamento de todas as atividades necessárias para entregar o projeto e apenas para realizar o projeto. Então, assim, ó,
vocês devem fazer esse levantamento. Isso é o nosso backlog, isso é o nosso escopo. É todos estes pontos, nos quais lá no Scrum nós vamos fazer a priorização deles, que vem primeiro, vem depois, óbvio, que devem vir no primeiro sprint, no segundo, no terceiro, no quarto e assim vai indo, né? E também nós temos o planejamento, na verdade, a gente tem o levantamento de quantas horas nós achamos que é necessária para realizar cada uma das nossas atividades ou tarefas, como vocês querem trabalhar, né? Mas assim, ó, vocês devem ter esse cuidado gigante. E lembrem, o escopo lá no Scrum é o nosso pró do backlog, para quem ainda não teve essa percepção. E outro ponto importante de falar é que um dos maiores objetivos do PO, nosso Product Owner, que é nosso dono do produto que vem lá do Scrum, para quem não sabe o que é o Product Owner, para aqui, corre lá aí na nossa playlist sobre gerência de projetos e dá uma olhadinha no vídeo que tem sobre Scrum. Tem, inclusive, engenharia de software. E lembrando, Scrum não é apenas para softwares. Pode utilizar em qualquer tipo de projeto. Então, dá uma parada, vai lá e olha. Inclusive, para os meus alunos, eu falo isso desde 2015. Eu digo para eles que Scrum pode ser utilizado em qualquer tipo de projeto. É só ter essa percepção dessas partes, como a gente está tendo essa conversa aqui, e como no final de todos esses vídeos, que serão vários vídeos, eu vou fazer um resumão para nós juntarmos toda essa ideia e essa perspectiva de olhar para as atividades do PMBOK e encaixar todas dentro do Scrum. E vocês vão ver que boa parte delas vocês já estão fazendo com a metodologia do Scrum, e vocês não precisam criar um documento que pede lá no PMBOK. Então essa perspectiva vocês têm que pensarem. E como eu estava dizendo, o Scrum pode ser usado para tudo. Inclusive, para meus alunos eu coloquei o link de uma reportagem do Nubank, que o Nubank faz uso do Scrum, só que modificado para a necessidade deles, para todas as partes. Só vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar essa reportagem. Não vou nem deixar aí nos comentários. Então, continuando. Então, o maior objetivo do nosso PO, do nosso Product Owner, é conseguir obter todas as respostas que são indispensáveis para o restante do time. Que eles entendam perfeitamente tudo o que precisa ser realizado para se obter um produto, ou seja, para nós entregarmos o nosso projeto, bem como pelas expectativas que são geradas pelas partes interessadas. Então, tudo isso é importante. E também falando ainda mais sobre essa questão, os fundamentos ágeis do Scrum, tipo, não é necessário que todo o backlog do produto esteja completamente entendido e detalhado nessa etapa. É como eu disse, vocês têm que tentarem, na verdade, fazer o maior detalhamento possível de todas as atividades que vocês precisam realizar. Mas tem algumas que vocês podem, até por questão de não conhecimento, esquecerem de realizar, ou então vocês não se deram conta que precisavam fazer, e vocês podem encaixar no decorrer do nosso processo sem problema nenhum. Mas isso é importante saber. Mas o mais importante é que a parte inicial, lá para a nossa primeira sprint, ou seja, pro backlog da sprint, que é aquelas primeiras atividades que nós realizamos, essas devem estar bem declaradas e bem detalhadas, ok? Para facilitar a nossa primeira sprint. Pensem só, se vocês chegam na primeira sprint, vocês não têm um detalhamento de nada, como que vocês vão realizar a sprint? Vocês estão tocando fora tempo e estão tocando fora dinheiro, ok? Então, assim, ó, ainda um pouco mais sobre o escopo, a gente tem todo esse detalhamento e a construção dentro da declaração dele, e pode ser realizado por fases, só que daí a gente levando para a perspectiva do Scrum, as nossas fases que nós vamos realizar, o desenvolvimento do escopo, são as nossas sprints, que são de 1 a 4 semanas. E a gente pode ter todo esse detalhamento. E como eu disse, o gerente do projeto deve ter em mente de que somente o que está contido na declaração do escopo do projeto é o trabalho e somente todo o trabalho necessário para concluir o projeto. Não colocar coisinhas extras. Como eu já falei, a questão do gold plating, né? Isso tem que ser, na verdade tem que ser não. É desejado que vocês não façam isso. Ok? O que é o gold plating? Nada mais do que vocês acrescentarem coisas que não faz parte do projeto de vocês. É como eu sempre digo para os alunos em sala de aula, quando a gente tem disciplina de engenharia de software. Sigam o escopo, sigam o levantamento de requisitos. Vocês devem fazer o que o cliente pediu, e somente o que o cliente pediu e tudo necessário para realizar o projeto. Nada além do mais. Ah, quer colocar isso, aquilo, pessoal? Não, né? Só o que está no nosso escopo, ok?
E como sempre, nosso material está dividido em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Então, como entrada, nós devemos ter o detalhamento de escopo, que ele seja realizado com qualidade, né, gerando uma boa declaração dele, e ele possa ser utilizado para que o objetivo do projeto seja atingido com sucesso. Mas, para isso, nós temos que considerar algumas entradas necessárias, que é o nosso plano de gerenciamento do projeto, que sempre deve ter, o nosso termo de abertura do projeto, a documentação dos requisitos e os ativos e processos organizacionais, que são ali, ó, arquivos, projetos. Eu sempre também aconselho os alunos, na verdade, a sempre manterem o histórico de tudo que é feito, justamente por essa questão das lições aprendidas em projetos passados. Um bom gerente mantém todo o histórico de tudo que é feito. Na verdade, uma boa empresa mantém o histórico de tudo que é feito para os próximos projetos gastar menos tempo e menos dinheiro, para poder adaptar esses processos. E como ferramentas e técnicas, nós sempre temos as nossas ferramentas e técnicas sugeridas para ajudar esse detalhamento nessa construção, que é muito importante a opinião especializada, principalmente quando nós conseguimos trazer detalhes técnicos de projetos anteriores, análise de produto, ok? A identificação de alternativas para o projeto, de como executar o trabalho do projeto, e oficinas. Isso aqui são todos pontos que são sempre muito úteis para a realização do nosso projeto. E como saídas? Como saídas, a gente tem a declaração do projeto, declaração do escopo do projeto, que deve ter alguns componentes, como descrição do escopo do projeto, critérios de aceitação do produto, entregas e exclusões do projeto e restrições e premissas. Então, assim, pessoal, preenchem o Product Backlog de vocês. Óbvio que vocês vão ter que ter, né, um documento de aceitação de tudo que vai ser realizado, ok? Bem como essa mensuração das entregas, de pontos que vocês vão excluir, restrições e premissas. Então isso tudo tem que ter em mente. Mas vocês podem criar um documento auxiliar e deixar lá, como a gente falou, a nossa lista lá de documentos para serem preenchidos, ok? E além da declaração do escopo do projeto, existem outros documentos que podem fazer uso, como o registro das partes interessadas, documentação dos requisitos e matriz de responsabilidade. Então, assim, pessoal, para nós fecharmos aqui, o que é o escopo? É tudo que vocês vão realizar, tudo que vocês precisam fazer para entregar o produto, ou seja, o projeto de vocês. O produto pode ser um software, o produto pode ser um serviço, o produto pode ser uma semana acadêmica, o produto pode ser, sei lá, uma palestra, não importa, é o produto que vocês vão entregar, o que vocês mensuraram como produto, isso é o escopo de vocês. Então, todas as atividades necessárias para realizar o escopo, vocês devem estar bem definidas. E lembrando, no primeiro momento, se vocês não conseguirem definir todas, não tem problema. Pela nossa perspectiva do Scrum, atrelado ao PMBOK, a gente tem a visão do Scrum. Que o que é o escopo no Scrum? É o nosso Product Backlog. São todas as nossas atividades necessárias para desenvolver o nosso projeto, né? Então, entregar o nosso produto, entregar o nosso serviço. Isso é o escopo. Pode ter documento, pode ter uma criação do documento, pode ou não, aí vai depender de como vocês vão fazer. Então, pessoal, a gente vai seguir depois com vários e vários materiais sobre gerência de projeto. Eu peço, se vocês estão gostando, por favor, coloquem nos comentários. Os comentários sempre ajudam, até para dar um norte para nós, se eu estou, sei lá, seguindo uma didática correta, se vocês estão entendendo o que eu falo e tudo mais, por favor, coloquem nos comentários. E para quem ainda não curtiu esse vídeo, aproveita agora, curte o vídeo. Para quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa as notificações, que virão ainda vários e vários vídeos sobre gerência de projetos. E lá no final, como eu falei anteriormente, eu quero fazer uma recapitulação para quem ainda não teve essa visão da utilização do Scrum com o PMBOK, de todas as atividades que nós temos lá no PMBOK e como elas podem ser utilizadas no Scrum. Porque em sala de aula eu falo com meus alunos, só que em nenhum dos vídeos eu ainda falei tudo, ok? Então assim, ó, fiquem aí até o final e aproveitem os próximos vídeos. E se tu quer saber mais, fica aí ligado no canal. Abraços!